parece que a Safiel ela segue avançando aí nos bastidores, isso é importante, até porque a gente está chegando num teto da dívida muito alto, né? Os seus 3 bilhões de dívidas, valores elevadíssimos, vivemos, né, um período de pré-SAF, e isso tem que ser debatido mesmo. É o assunto, tem que ser falado, não tem jeito, porque não tem volta. Quando você tem 3 bilhões de dívida, é irreversível, me perdoem aqui, mas a situação é irreversível. Por mais que você queira tapar os buracos da caixa d'água, que nem o Osmar Stabile fala, não adianta, porque essa caixa d'água não tem buraco somente, né? Não tá só cheia de furos. Na verdade, arrombaram a caixa d'água do Corinthians. A verdade é que essa caixa precisa ser trocada. Não adianta você só tapar o buraco, que nem o Osmar vem fazendo. Como é que eu tapo o buraco de uma caixa d'água que ela está praticamente arrombada? É basicamente nada, eu tapar um buraco ali, que é o que o Corinthians vem fazendo, tentando não gastar, cortar alguns gastos. Mas é isso, os juros da dívida do Corinthians é 1 milhão por dia, vocês têm noção que é isso? É uma situação completamente irreversível, tá? O que o Osmar Stabile vem fazendo aí é tentar deixar o Corinthians aí dar uma sobrevida, até porque eles querem ficar no modelo associativo deles, obviamente, né? Pelo menos é o que eles deixam transparecer para nós aqui fora, né? Mas enfim, a Safiel parece que segue avançando nos bastidores. O Carlos Teixeira disse algumas coisas interessantes ontem no canal O Boletim, né, corintiano. Quero deixar todos os créditos aqui ao canal, obviamente. Ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou da necessidade da Safiel já entrar no clube, sempre implementada de forma imediata, porque isso é importante. Até porque, conforme o tempo passa, a dívida do Corinthians segue crescendo. E se daqui a um ano essa dívida continuar crescendo, o aporte da Safiel talvez precise ser maior, né? Então a captação, em vez de 2 bilhões, segundo o Carlos Teixeira disse, poderia ser 3. Então o Corinthians, a Safiel ia ter que ter um volume maior de captação no mercado, por isso a necessidade de entrar, de ser implementada de forma imediata a Safiel dentro do Corinthians, tá? E isso precisa ser feito, obviamente. Ontem o Lambrado Alvinegro, né, fez uma entrevista com o presidente do Corinthians, e uma entrevista assim, né, pra massagear o cara, né? A verdade foi essa. Perguntas basicamente inúteis, fracas, com todo respeito, tá? Ao Lambrado Alvinegro, mas, cara, vocês faltaram ontem colocar um tapete vermelho pro Osmar Stabile passar por cima. Só faltou isso. De tanto que vocês puxaram o saco e lamberam o cara, tá? A verdade é essa. E perguntas difíceis mesmo, que era pra ser feita, a gente não viu, tá? Então, assim, uma entrevista completamente sem noção, tá? Na minha opinião. O Osmar Stabile, em certo momento, né, se atrapalhava, se perdia, ficava repetindo as mesmas coisas, e quando o assunto foi a Safiel, é aquela, eles não conversaram com a gente. Aí depois veio o Eduardo Saluzzi para desmentir, porque o Corinthians nunca deu abertura, não é? O Osmar nunca deu abertura para os caras realmente sentarem ali e conversarem e debaterem, né, internamente com associados e os dirigentes o assunto realmente da Safiel, né? E ele praticamente fica meio que perdido, diz que não vai discutir sobre isso, que na verdade que é o dinheiro. Eu vou colocar aqui para vocês verem um trecho e a gente comenta, mas foi uma entrevista assim lamentável, tá? Perguntas difíceis não foram feitas, acerca, por exemplo, do Osmar estar envolvido com um negócio do contrato com a Caixa Econômica da Neoquímica Arena, uma pergunta nesse sentido também não foi feita. Enfim, é lamentável. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem e a gente segue, tá? Porque vou mostrar um trecho aqui ainda do Carlos Teixeira falando sobre esse avanço aí da Safiel. Parece que já há conversas, vamos ver. E eu já ia esquecendo, para você deixar seu like, fortalece demais. Eu sou o Jordan, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Jordão Corintiano. É apenas um torcedor falando do Clube do Coração da plataforma do YouTube. Então você que já conhece nosso trabalho, deixa seu like. Você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Deixa seu like, não paga nada. É tudo de graça e bora falar de Corinthians. Qual é a sua opinião sobre o projeto da Safiel? Bom, eu já falei sobre isso aí no passado. Eu entendo que tudo deve ser negociado. Por exemplo, eles fizeram algumas perguntas para mim e eu até respondi para eles. Isso aí vocês não querem para colocar na mídia, para ficar falando na mídia o tempo todo. O Corinthians está aqui aberto. Se você quiser pagar a arena, vem aqui, encosta um umbigo no balcão e conversa. Fala, olha, eu tenho tanto aqui, dá o cheque aqui, eu vou lá e pago. Não tem problema nenhum. Eu só não posso tratar de assuntos que no estatuto não permite o presidente do Corinthians falar sobre SAF aqui dentro nesse momento. Eu dependo do CORE, no qual nós estamos aqui na sala, e dependo do Conselho Deliberativo, para que ele possa liberar, para que eu dê sequência. Então, isso tem que existir uma votação no CORE, no Conselho Deliberativo, para que o presidente do Corinthians fale, olha, aconteceu a mudança, nós estamos votando aqui, foi uma alteração do estatuto que você pode fazer uma SAF a partir de agora no Corinthians.
aí eu posso falar sobre a questão de assinar ou não assinar. Nesse momento, eu não posso assinar nada. Primeira coisa, tá? Só que eu vi aqui dele falando. É tipo assim, eles querem que a Safiel traga o dinheiro, né? Traga o cheque falando, ó, tá aqui o dinheiro. E ele quer, obviamente, o dinheiro da Safiel, ele quer pegar esse dinheiro e aí pagar as dívidas, pagar a caixa. É isso que ele quer fazer. E não é assim que funciona. Pelo menos a declaração dele aqui, na entrevista ao Alambrado Alvinegro, deixou bem claro. Outro ponto interessante que ele falou aqui, que ele simplesmente não pode assinar um memorando, né? Na entrevista ele fala isso, que ele não pode simplesmente assinar um memorando, até porque não está sobre basicamente a jurisdição dele, né? Até porque depende muito do CORE, tá? Segundo esse trecho aqui que ele já falou, que não depende dele, né? Depende do CORE, depende do presidente do Conselho Deliberativo. Então fica assim, um jogando pro outro, tá? Joga pro senhor Romeu, daqui a pouco o senhor Romeu joga pros Maristabre, e fica esse joguinho idiota, tá? No Corinthians, enquanto o clube segue em dívidas altíssimas, os caras parecem que não têm interesse em resolver os problemas, tá? E aqui mostra como o Osmar Stable, ele é um fantoche. Ele foi colocado lá, mas ele não resolve nada, galera. Tá? Porque ele é um presidente que ele não pode fazer absolutamente nada. O cara não tem autonomia pra nada. O cara não tem autonomia pra mexer nas estruturas do clube. O cara depende de terceiros pra poder fazer alguma coisa. Logo, você entende que ele foi colocado ali só como um fantoche. É a mesma coisa do governo brasileiro, sabe? Só o STF manda e desmanda aqui nesse país. Pois é, aqui o Osmar Stable é a mesma coisa. Ele é comandado por uma galerinha que tá por trás, tá? Que move ali nos bastidores. É a mesma coisa, é o mesmo modo, tá? De operar. Então, o que a gente tem aqui é um fantoche à frente do Corinthians que não pode decidir por nada, né? Ele não pode nem assinar o memorando, tá? Então, cara, é realmente lamentável. Beleza, teve essas falas aqui nessa entrevista, mas aí ontem, à noite, o Carlos Teixeira parece que deu uma atualização de que tá havendo conversas, tá? Porque, eu vou colocar, é melhor até eu colocar o trecho aqui do Carlos Teixeira falando e eu já comento com vocês, espera aí. A gente foi muito criticado, né? Porque disseram que nós somos muito... Tem torcedores que esperam de nós atitudes mais agressivas. A gente foi muito criticado, né? Porque disseram que nós somos muito educados, que nós batemos fofo, que isso, que aquilo, exatamente porque a gente não quer destruir diálogos, né? Mas acho que a gente pode fazer mais, especialmente se a gente de fato for recebido de verdade lá, como parece que seremos, né? Esse grupo aí, ao qual a Larissa se referenciou na pergunta e que o Romeu Tuma disse que vai criar, eu acho que... eu até brinquei com o Dr. Romeu quando eu estive lá no Corinthians. Eu falei para ele, Romeu, as fotos, os posts das nossas redes sociais que o torcedor mais curte são aquelas onde eles percebem que a gente está conversando com o Corinthians. Sim, então, aí eu até brinquei para ele, eu falei, olha, a gente está tirando uma foto aqui com o senhor vai ver, a gente vai ter pelo menos uns 10 mil likes em algumas horas. Dito e feito. O que o torcedor mais quer é ver a Safiel conversando com o Parque São Jorge e ver o Parque São Jorge conversando com a gente. E conversa sempre depende dos dois lados, né? Então, eu acho que a hora que o torcedor perceber isso, automaticamente ele vai diminuir a ansiedade dele. E da nossa parte, tio Sam, pode ter certeza que faremos acalmaremos a torcida e a opinião pública, porque, de novo, o mais importante é que os debates sejam feitos com calma, com respeito, com responsabilidade, com clareza, né? E não na base da pressão, porque na base da pressão a gente não constrói, né? E o que a gente quer é um caminho de construção. Bom, Carlos Teixeira deixou aqui na entrevista, claro, dando os créditos totais aqui ao Boletim Corintiano, tá? Vou deixar o link na descrição, o vídeo e o canal também, tá? Se vocês quiserem conferir lá a entrevista completa, se inscreverem. Mas o Carlos Teixeira, ele disse que deu a entender que eles vão ser convidados para um debate, para conversar esse assunto, até porque o Osmar Stable parece, pelo menos parece, eu não acredito muito, tá? Mas vamos ver as movimentações. Parece que o presidente do Corinthians planeja realizar, né, o plebiscito, como o Carlos Teixeira disse aí, junto aos associados e os conselheiros do clube para debater uma possível transformação em SAF do Corinthians, tá? Só que aí precisa definir os valores internamente referente ao clube, né, o valor real do Corinthians, para que seja dado andamento aí nesse debate, tá? E os caras chamarem a Safiel, obviamente que isso é importantíssimo. A pergunta é, será mesmo que o Eduardo Saluzzi e Carlos Teixeira participarão disso aqui? Essa é a pergunta. Porque o Carlos Teixeira disse, me parece, né, ele dizendo aqui na entrevista, que eles serão convidados
que tá tudo certo, tá? Mas o que a gente vê é o Corinthians literalmente enrolando o torcedor corintiano, enrolando a Safiel, e por isso fica. E me admira também o silêncio, né, que tá ensurdecedor das torcidas organizadas, que servem, obviamente, para fiscalizar o clube. E nesse momento não existe nenhum tipo de posicionamento, nem em relação a esse contrato que foi feito do Corinthians com a Caixa. Por que que as torcidas organizadas, elas não se pronunciam? Eu preciso dizer para vocês aqui que eu não coloco a minha confiança e os meus créditos e as minhas esperanças em torcidas organizadas. Eu já disse isso para vocês. A minha esperança aqui é zero. Só que o trabalho delas é fiscalizar o clube, é fiscalizar esses caras. E por que não existiu nenhum posicionamento referente a esse contrato com a Caixa? Por que as torcidas organizadas ficaram caladas? Tá? Ficam caladas referente a Safiel. Tá, beleza, existe uma divisão até entre eles mesmos nessa questão de Safiel. Tá, mas enfim, mas ficam todo mundo calado, ninguém se posiciona. Se a Safiel ela tivesse o apoio das organizadas, irmão, cara, seria outra história, a pressão seria enorme. A votação seria praticamente que obrigatória dentro do clube. Não teria muito para onde fugir. Mas não tem esse apoio, infelizmente. Está nas mãos do associado. Né? 1/5 dos associados, se convocar uma assembleia aí para votar, todo mundo lá cai. Tá? Depende muito dos associados. E os associados precisam acordar. Mas é os movimentos da Safiel que vão sendo feitos aos poucos, tá? E o Corinthians, ele dificulta demais, sabe? Esse processo. Os nossos dirigentes dificultam demais essas coisas. A gente tem que ter esperança no Ministério Público, né? Até porque a Promotoria de Justiça de Patrimônio Público aceitou, né, o pedido do Cássio Conserino, né? E abriu um inquérito. Porém, aí veio o Corinthians no finalzinho de dezembro, né, no caso, e fez um pedido, né, protocolar, impedindo de dar prosseguimento a esse andamento do inquérito junto lá ao Ministério Público. No caso, travou, né, esse inquérito aí, e a gente agora fica esperando uma decisão judicial para continuar o andamento disso. O Corinthians deu aquela desculpa de que, olha, não é assim, a gente tem outras formas de resolver os nossos problemas, isso são medidas drásticas, extravagantes, enfim, aquela desculpinha toda, né, pela má gestão que esses caras vêm fazendo. Então existe um medo por parte do Corinthians de sofrer uma intervenção judicial, então eles estão agindo, obviamente, para não sofrer isso e atrasar isso, tá? Então depende da justiça agora, mas o pedido do Cássio Conserino foi aceito, a Promotoria de Justiça de Patrimônio Público deu seguimento, mas os caras lá travaram, está travado, e precisa-se de uma liberação, de uma decisão, né, judicial para isso dar andamento, tá? Corinthians é assim, os caras tentam se manter de várias formas no modelo associativo, mas tá chegando ao fim, né? Há um limite para tudo. E esse limite já bateu no Corinthians, tá? Já bateu. Galera, só para esse vídeo aqui não ficar muito grande, tá? Tô mostrando aqui para vocês as substituições e os reforços, né, que foram feitos do Corinthians, né? Marcelo Paes, que está fazendo um trabalho interessantíssimo à frente do clube, vai manter, obviamente, um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que o time, com essas contratações, eu acho que vai ficando mais competitivo. Você substitui bem, né? E deixa um equilíbrio de elenco, pelo menos, para disputar os campeonatos que o Corinthians vai disputar, né, nessa temporada, né? E o equilíbrio é esse. Segundo informações, o Corinthians vai fazer de 4 a 5 contratações. Lembrando que o Corinthians já fez 4, né? Para poder fechar o ciclo ali nessa janela. Então a intenção é essa. Fechar essas contratações. No máximo 5. Falta mais uma. Me parece que o Corinthians está interessado ainda no Alan lá do Flamengo, tá? Não sei o que vai dar, tá? Mas aqui, ó, é o trabalho do Marcelo Paes, tá? Em ter um time competitivo e equilibrado. E eu achei bastante interessante essas últimas contratações. Substituições, ó. Pedro Milans, tá? Veio sem custo ao Corinthians. Contrato aí de 4 temporadas, tá? 4 anos. Jovem, tem 23 anos, tá? E depois também a gente tem o Matheus Pereira, né? Que veio por empréstimo. Acho que ele tem cerca de 27 anos, se eu não me engano. Agora é empréstimo de 1 ano. Inclusive o Rian foi pro Fortaleza, tá? E a gente tem agora o Matheus Pereira, tá? E aí a gente tem o Gabriel Paulista, com 35 anos, também veio sem custos, né? Acho que é um contrato, se eu não me engano, ali de 2 anos, de 2 temporadas. E também a gente tem o atacante Caio César, que chegou também por empréstimo de 1 ano ao Corinthians, tá? E você vê aqui as substituições, ó. Fagner por Pedro Milans, Maicon por Matheus Pereira, Félix Torres, graças a Deus, foi embora pelo Gabriel Paulista, e o Thales Magno pelo Kaique. Será que o Kaique é pior que o Thales Magno? Bom, pelo menos eu de verdade eu não consigo acreditar não, tá? E assim o Corinthians segue, né, para poder finalizar suas contratações no mercado da bola. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, obviamente eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, e a gente vai voltar na próxima aqui. Tem jogo do Corinthians hoje, né?
contra o Red Bull Bragantino, enfim, mas a gente segue aqui, beleza? Até a próxima, deixa seu like, se inscreva no canal e vai Corinthians!